importante. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença de todos e de todas aqui, para a gente discutir um dos temas mais complexos e mais importantes da atualidade, que é exatamente essa possibilidade desse surgimento de sociedades de cunho fascista, neofascista, na nossa sociedade. Queria agradecer imensamente o Instituto Dragão do Mar e o Porto Dragão, João, Léo, em nome de vocês eu queria agradecer, né, não mediram esforços, então a estrutura foi colocada à nossa disposição. Queria pedir desculpas àqueles e aquelas que não puderam estar aqui conosco agora, né, estão ouvindo agora a gente pelo telão aqui ao lado, ou então que estão agora também nos assistindo pela internet. A gente queria, obviamente, um espaço em que coubessem todos e agradecemos por demais o Instituto Dragão do Mar e o Porto Dragão pela possibilidade de estarmos aqui hoje. Essa atividade é uma atividade do nosso mandato em tempos de resistência, mandato de deputado estadual, em que nós temos um firme compromisso com os direitos humanos e democracia. Sobretudo num tempo em que a democracia e os direitos humanos são aviltados a partir do Palácio do Planalto, de Brasília, de uma onda que esperamos seja curta e que para isso é absolutamente fundamental disputarmos as ideias em circulação. Meu papel aqui vai ser muito breve. Eu queria basicamente introduzir essa nossa sessão de hoje, introduzir os nossos debatedores, e agradecendo muito especial ao professor Vladimir Safatli a possibilidade de a gente estar aqui hoje. O professor Vladimir ele veio para uma atividade acadêmica no Cariri, na Federal do Cariri, um colóquio sobre Foucault. Para nós era muito importante, né, que nessa sua vinda ao Ceará ele pudesse passar um tempo em Fortaleza para conversar conosco, o que a gente agradece profundamente. A vida política foi a vida, muito mais do que o direito, que se tornou o objeto das lutas políticas, ainda que estas últimas se formulem através da afirmação do direito. Essa frase é de Foucault, que é citado pelo professor Vladimir Safatli numa das suas obras mais conhecidas e densas, que é o Circuito dos Afetos, onde ele faz, sobretudo, a diferenciação entre medo, segurança e desamparo. Uma certa segurança que muitos se fiaram, dentre outras coisas, uma segurança de ordem, uma segurança de um futuro ilusório, uma segurança de força e um certo fascínio pela violência política. Por outro lado, um medo gigantesco do porvir. Entre um e outro, o professor Vladimir ele nos dá um outro sentido à palavra desamparo. Eu queria fazer a apresentação a partir desta palavra. Muitos de nós nos sentimos desamparados no tempo atual. Só que esse desamparo, ao invés de ser um sentimento negativo, ao invés de ser uma negatividade surgida desse desamparo, esse desamparo pode ser, sobretudo, a possibilidade de transformação. Nos lembra sempre a pena arguta do professor Vladimir Safatli que tudo está em transformação. O amor, a política, a vida, as relações interpessoais, as relações políticas. É por isso que nos seus escritos sempre há também essa correlação entre as relações interpessoais e as relações sociais, as relações políticas. Porque tudo está em transformação. A minha origem não é o meu destino. Seja nas relações interpessoais, nas relações afetivas, nas relações sociais, nas relações políticas. Tudo está em transformação. Nada está definido. Esse desamparo abre a nós uma imensa possibilidade de reinventarmos os nossos modos de vida. Não é uma paixão pelo passado, repito, a nossa origem não é o nosso destino. Nós estamos vivendo essa quadra e nós não queremos voltar ao passado. Nós não somos apaixonados pelo anacronismo. Nós queremos, sobretudo, experimentar novas formas, novos possíveis e exercitar até os impossíveis. É por isso mesmo que nós estamos aqui hoje, para fazer circular outras ideias entre nós, nas nossas mentes, nos nossos corpos, nas nossas individualidades e subjetividades, mas, sobretudo, no coletivo que somos nós. E quando eu falo do coletivo que somos nós, eu falo para muito além de formas políticas, sejam quais formas políticas forem. Estou falando da possibilidade daqueles e daquelas que, repito, nas relações interpessoais, no afeto, no amor, na política, na vida, pulsam uma pulsação transformadora. É essa a grande tarefa que nós temos hoje. Pulsar uma pulsação transformadora que nos permita uma vida livre de toda e qualquer violência, de fascismos e de restrições. Por isso mesmo eu queria aqui compor a nossa mesa de hoje, queria chamar
a escritora, transativista, transfeminista, nossa colega do nosso mandato, Helena Vieira, que vai fazer par aqui com o professor Vladimir Safato. Obrigado, Helena. Helena esteve também agora no colóquio sobre Foucault, né, numa mesa anterior à mesa do professor Vladimir Safato. E queria chamar também o professor livre-docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, professor Vladimir Safato, a quem eu quero receber com uma grande salva de palmas. Muito bem-vindo. Helena, muito obrigado. Safato, muito obrigado. Sei que a sua agenda é muito cheia, mas para nós é muito importante ouvi-lo agora. A palavra está com vocês. Muito obrigado a todos e a todas. Tenhamos uma ótima sessão de debate, mas, sobretudo, de luta e de vida antifascista, em termos afetivos e políticos. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Para mim é uma grande honra poder partilhar com vocês essa discussão, né? Quero agradecer ao Renato pelo convite, por estar fazendo parte dessa mesa. O que eu gostaria de aproveitar, de fazer nesse momento, um pouco aproveitá-lo e apresentar a vocês algumas hipóteses sobre uma questão ou um conjunto de questões que eu tenho certeza que nos toca da maneira mais profunda possível, que diz respeito ao nosso país, ao seu futuro, às nossas vidas, ao que será da sociedade brasileira. Todos vocês, eu tenho certeza absoluta, que têm a percepção de que nós estamos vivendo momentos de transformações profundas, mesmo que essas transformações elas não sejam claras no que diz respeito ao que elas podem produzir ou para onde elas vão. Então, eu acho que é exatamente nesses momentos que nós precisamos tentar exercer nossa imaginação coletiva, né? Nossa inteligência coletiva, não só para analisar o que nos ocorre, mas também para entender quais são as forças que podem nos levar para fora daquilo que nós nunca quisemos, né? Então, levando isso em conta, eu gostaria de, primeiramente, insistir na seguinte ideia. O Brasil hoje é um laboratório mundial. O que acontece entre nós, talvez nunca na história brasileira isso tenha ficado tão claro, que o que acontece entre nós não diz mais respeito apenas a nós mesmos. Nós estamos dentro de um processo global, e o Brasil é talvez o grande laboratório desse processo global. Então significa que, dependendo do resultado deste laboratório, haverá um modelo a ser implementado em outros lugares, em outros países e regiões. O Brasil nunca foi um país irrelevante, né? Na verdade, nós sabemos qual é a nossa importância geopolítica, regional. Só que nesse momento, mais do que isso, devido a uma série de características que nos são próprias, nós nos transformamos em uma espécie de experimento. E é importante nós entendermos que experimento é esse. Há questões que dizem respeito apenas à nossa história, claro. Não é à toa que o experimento está sendo feito aqui, né? Então é importante também para nós termos consciência de quais foram essas fraturas históricas que nos permitiram chegar a este ponto. Mas também é importante entender que este experimento, ele procura responder a um problema global. E qual é exatamente o problema global que nós estamos vendo agora? É que nós vivemos em sociedades ingovernáveis. Não há mais governo possível. Isso não estamos falando só de países da periferia do capitalismo. Vejam o que acontece no centro. Vejam o que acontece na França, vejam o que acontece nos Estados Unidos, vejam o que acontece na Inglaterra, vejam o que acontece na Alemanha, com suas coalizões inacreditáveis para que esses governos se sustentem. O que acontece são situações
fora da governabilidade normal. São sociedades nas quais as populações se voltam periodicamente contra seus governos, tomando decisões que seus governos nunca imaginavam, ou indo para as ruas e não saindo das ruas, porque eles estão querendo dizer muito claramente: nós não queremos mais ser governados desta forma. Ou talvez nós não queremos mais ser governados, pura e simplesmente. Porque o que nós estamos vendo é o impacto do que foi aquela que com certeza se tornou na maior crise econômica da história do capitalismo recente. Vejam, nós estamos tecnicamente em crise global há pelo menos 10 anos, sem nenhum horizonte de superação. Por quê? Porque esta crise não foi feita para passar. Essa crise não foi feita para ser resolvida. Esta crise é uma forma de governo. Esta crise é um modo de governar, certo? Significa que nós viveremos continuamente em crise, porque governar uma sociedade em crise é possível. É possível, a partir de certas condições. Mas vejam que coisa interessante. Nós tínhamos uma teoria de que situações de crise econômica, situações de crise social, levavam países, levavam estados a contradições que produziriam então alguma outra forma política, alguma outra forma econômica, algum outro arranjo. Ou seja, a crise ela era um ponto no qual não se poderia ficar. Só que nós criamos outra história. A crise é o nosso lugar natural. Hoje. A economia, ela precisa, para responder a um processo cada vez mais brutal de acumulação, que o discurso da crise seja a todo momento apresentado a todos. Porque, afinal de contas, nós estamos numa situação, ou aparentemente estaríamos numa situação, na qual há uma excepcionalidade a ser levada em conta. E essa excepcionalidade, ela é sentida não nas costas de todos, mas nas costas de alguns. No caso, nas nossas costas. Nas nossas costas, naqueles que têm uma situação ainda mais precária. Porque fica muito claro nesses últimos anos a lógica de concentração intocável, a lógica de acumulação intocável, a lógica de pauperização, de empobrecimento das classes médias, das classes mais pobres, das classes mais vulneráveis. Os números são claríssimos, então aí para quem quiser ver. Eu acho muito interessante, por exemplo, durante um certo tempo, na Inglaterra, começou-se esse discurso de que não, veja, nós superamos a crise, a situação está muito melhor. Né? E aí veio o famoso Brexit. E o que a população disse, independente se ela disse da maneira certa ou não, uma coisa era clara: nós não estamos bem. Nós não estamos bem. Por mais que vocês possam utilizar seus sistemas de mídia, seus jornais, suas televisões, para ficar cantando loas, fazendo elogios, sabe, ditirâmbicos ao processo absolutamente incontrolável de um desenvolvimento que ninguém vê porque não toca em ninguém, a verdade é: nós não estamos bem. Nós estamos empobrecendo, nós temos que trabalhar 2 ou 3 vezes mais para conseguir aquilo que nós conseguíamos antes, e tudo que os governos têm para nos oferecer é um discurso de austeridade necessária. E a palavra austeridade é uma palavra fantástica. Vocês já pararam para pensar o que ela significa? Né? Porque a austeridade, antes de mais nada, é um julgamento moral. Né? Ou seja, tentam virar para nós e falar uma coisa do tipo: não, mas havia uma gastança, certo? Irresponsável, havia todo esse processo no torno do qual o Estado saía aí distribuindo dinheiro para tudo quanto é lugar, certo? É necessário ser sério agora, é necessário deixar de ser criança, é necessário ser adulto, ou seja, tratam a nós como se nós fôssemos crianças acostumadas às benesses, Deus sabe de onde e Deus sabe quando elas apareceram. Certo? Mas, claro, é um discurso de tentar desmobilizar a revolta, desmobilizar a consciência de que há um processo de luta no qual nós estamos sendo espoliados e estão utilizando o Estado para nos espoliar mais uma vez, certo? Sob os auspícios
de uma espécie de retidão moral, né? Austeridade. E é muito interessante quem fala em austeridade. São os menos austeros os que falam em austeridade. São aqueles que, sim, quando quebram as empresas deles, eles vão lá e tomam de assalto, certo? O erário público. Aqueles que, quando quebram um banco, depois jogam, procuram socializar as suas crises para toda a população, dizendo que agora é um problema da população. Eles falam sobre austeridade. Eles. Certo? Aqueles que já deveriam estar há muito tempo na cadeia, pela maneira com que eles tratam dinheiro público. Eles sim. Então vejam, nesse sentido, fica muito claro que trata-se, na verdade, de uma nova forma de intervenção de governo. Essa nova forma de intervenção de governo, ela é sentida por todos os países. Só que as populações, elas não são gado. Como dizia o poeta Torquato Neto, coloca um boi e um ser humano na frente de um matadouro. Aquele que berrar é humano, mesmo que seja o boi. Então as populações elas não vão ao matadouro normalmente, elas se revoltam, elas saem às ruas, elas queimam as ruas, elas quebram vidraças de banco, elas insistem, nós não vamos aceitar ser espoliados. Então o que acontece dentro desse horizonte? Certo? O jogo político normal, digamos assim, certo? Esse jogo político que nós conhecemos como essa conquista mais ou menos do centro, ela vai saindo de circulação. Porque as populações vão radicalizando suas posições. E ao radicalizar suas posições, certo? Abre-se um novo horizonte político. Esse novo horizonte pode ter várias figuras, mas uma das quais nós vimos de maneira muito forte é que esta revolta contra a agenda econômica que nos impõe, contra a pobreza que aparece como o verdadeiro horizonte, certo? Ela foi recuperada em larga medida por setores vinculados com os comportamentos mais proto-fascistas e fascistas das sociedades. E aqui eu queria só fazer um parêntese, porque muitas vezes nós falamos de fascismo, né, como se fosse simplesmente um termo que você joga como injúria contra o outro. Mas eu diria que não. E ainda mais no que diz respeito à nossa situação atual no Brasil, o termo não é uma injúria, é um termo analiticamente preciso. Digamos que fascista é um modo de governo que tem ao menos 4 características fundamentais. A primeira das características é o culto à violência como elemento fundamental de constituição de algum tipo de coesão social com o Estado. Por isso, não há nenhuma sociedade fascista que não seja uma sociedade de uma generalização da violência sob a forma de milícias, de grupos paramilitares, certo? De elogio ao torturador, de elogio àqueles que a todo momento se colocam como os que dirão a vocês, vejam, agora, pelo menos, vocês poderão se defender com as suas próprias mãos, certo? Vocês também terão suas armas. Não há nenhum governo fascista que não utilize essa ideia de que, ao invés da constituição de uma possibilidade de solidariedade social nova, trata-se de levar a violência da sociedade até o seu extremo, prometendo um horizonte de calma armada, um horizonte pacífico armado. Segundo elemento fundamental, certo? Todo fascismo é marcado pela insensibilidade brutal em relação às classes historicamente violentadas das suas sociedades. Então todos acham que é possível fazer troça da violência às quais os outros foram submetidos, que é possível ignorar que as sociedades são compostas de circuitos de violência. Esses circuitos de violência têm uma história, e parar essa história não é simples,
porque ela é quase um impulso natural dessas sociedades, a repetir suas violências contra negros, contra mulheres, contra transgêneros, certo? Que são parte da sua história, e são parte decisiva da sua história. E por que isso? Aí tem uma questão muito interessante. Eu acho muito interessante, por exemplo, como essas pessoas, elas normalmente falam sobre essas questões, e elas dizem, por exemplo, mais ou menos, né? Não tenho nada contra relações homoafetivas, homossexuais, eu só não quero que eles apareçam na minha frente. Então, assim, eu não quero que eles apareçam, né, na publicidade, não quero que eles apareçam aqui, né? Ou seja, é um dado muito interessante. O problema não é a existência, é a visibilidade. Mas por quê? Porque não há existência sem visibilidade. Porque sabe-se tacitamente que a maneira de eliminar uma existência é transformá-la em invisível. Por quê? Porque a partir do momento que ela é visível, ela me afeta. Ela faz parte do meu horizonte. Meu corpo é afetado. E nessa afecção, toda afecção é transformadora. Ela modifica quem é afetado. Então agora é um mundo no qual faz parte, certo? Corpos que eu não gostaria que me afetasse. E existências que eu gostaria que não me afetasse. Então é claro que esse discurso sempre vai utilizar esses tipos de procedimentos covardes, que consistem em tentar negar às cidadãs, a cidadãos, certo? A sua visibilidade, que lhe tem direito dentro de uma sociedade igualitária e justa. Terceiro elemento fundamental, todo fascismo, ele parte do pressuposto de uma espécie de transferência de poder. Então a sociedade que entra numa dinâmica anti-institucional, que compreende que as suas instituições se esgotaram, que compreende que o seu jogo político tradicional já não representa mais diferença alguma, ao invés dela fazer uma destituição do poder, ou seja, dela pegar a soberania e trazer de volta para si mesmo, e as populações falarem, não, agora nós decidimos, elas transferem todo esse poder a figura de que vai ser a reencarnação de um poder soberano, que vai estar, como todo poder soberano, fora da lei. Então, a ele, tudo vai ser dado de direito. Ele pode falar o que quiser, sem menor responsabilização sobre as consequências das suas falas. Ele pode dizer as coisas mais absurdas. Ele pode se colocar acima da lei. Tá? Como que se fosse o caso de criar essa ilusão de que ao menos um tem um poder que pode, então, criar as rupturas, transformar a sociedade, certo? E fazer com que as coisas entrem nos seus lugares, como se as coisas tivessem lugares. Certo? Então, essa é uma questão, o quarto elemento. Certo? Toda perspectiva fascista tem uma concepção paranoica de Estado social. Paranoica de Estado social significa o seguinte, certo? A ideia do Estado-nação, né, que já é uma ideia historicamente ultrapassada, ela tem que voltar. Ela tem que voltar, mas com toda aquela história, certo? Não, mas é a defesa da nossa identidade, é a defesa das nossas fronteiras, é contra Deus sabe quem, né? Contra, sei lá, levos de refugiados devem estar chegando a qualquer momento. Então toda aquela paranoia da imunização, nós temos que estar imunizando nossas fronteiras. Afinal de contas, né, são todas porosas. Certo? Afinal de contas, a violência que pode vir daqui e dali, certo? E a nossa história, é necessário mostrar, recuperá-la, a nossa história, certo? Independente se ela seja uma história formada a partir de um movimento contínuo, certo? De genocídio de negros, de violência contra populações indígenas, certo? Dos piores crimes feitos pelo Estado, mas não, nossas crianças vão aprender a louvar essa história nas suas aulas de educação moral cívica de USPB. Nós conhecemos muito bem essas características. E nós sabemos muito bem como elas se aplicam ao nosso país hoje. E é importante dizer isso por quê? Porque quando eu falei a vocês, o Brasil é hoje um experimento, o Brasil é hoje um laboratório, esse laboratório é uma junção entre um ultra neoliberalismo radical
e um militarismo proto-fascista. Porque quando começou a ocorrer essa debacle das populações, essa luta das populações contra os planos de ajuste neoliberal que começaram a ser implementados no mundo, principalmente a partir de 2008, o que aconteceu em países, como por exemplo os países europeus? Apareceu uma extrema-direita, só que era uma extrema-direita antiliberal, do ponto de vista econômico, protecionista, que fazia crítica, sabe, dos mega aparatos financeiros, dos mega sistemas bancários, tal, retomando um modelo de articulação que no fundo é o modelo do fascismo italiano e do nazismo alemão, sabe? Que é sociedades absolutamente radicalizadas do ponto de vista das suas questões sociais, mas com um discurso econômico que traz elementos de assistência e segurança social que são roubados da esquerda. É um processo clássico. Só que aqui no Brasil não dava para fazer isso. Não dava para fazer. Dava para fazer, entre outras coisas, por quê? Porque, inicialmente, é sempre bom lembrar, no que diz respeito a essas políticas neoliberais, a população brasileira era brutalmente contra, e sempre foi. Sempre foi. Sempre foi, historicamente sempre foi. Dentro dessa discussão sobre o golpe militar de 64, chegou a mim uma pesquisa que foi feita pelo IBOP em março de 1964, ou seja, dias antes do golpe. Dentro dessa pesquisa havia, entre outras coisas, o fato de que 59% da população brasileira era a favor das reformas de base do senhor João Goulart. 59%, dentro de uma situação de tensão absoluta, ou seja, a maioria absoluta era a favor. Se você pega hoje quais são os favoráveis à reforma previdenciária, à reforma trabalhista, ou a privatizações, a maioria da população brasileira é contra privatizações puras e simples. 57% é contra privatizações puras e simples. Por quê? Porque a gente está falando de uma herança ibérica, sabe, dessa coisa da população ficar esperando uma relação com o Estado de proteção e blá, 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 sabe, que você já deve ter ouvido, custo e custar. Não! É porque a população brasileira sabe uma coisa bastante concreta. Ela está em guerra civil contra setores que procuram espoliá-la da maneira mais brutal possível. Certo? E pelo menos com o Estado ela consegue paralisar um pedaço dessa espoliação, porque afinal de contas o Estado depende dela diretamente, porque tem eleições de 4 em 4 anos. Então ele sabe que há uma garantia mínima contra esse processo, porque se não tiver, a espoliação será absoluta. Certo? Então é uma questão absolutamente racional. Quais as armas nós temos? É isso. Certo? Então dentro desse horizonte, vejam, onde era impossível a aplicação de uma política neoliberal por eleição, se tentou 4 vezes nesse país. E em 4 vezes ela caiu. Por mais que os governos anteriores sejam governos de coalizão, mas é sempre bom lembrar algumas coisas sobre o Brasil. Por exemplo, vejam que coisa, bem, até hoje, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas até hoje, o Brasil é um país onde das 4 maiores empresas, 2 são estatais. Petrobras é a BR Distribuidora. E a terceira, que é a Vale, que é aquela associação de bandidos, ela tem ainda uma presença muito grande via fundos de pensão. Do Estado via fundo de pensão. Dos 4 maiores bancos, 2 são estatais. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Nenhuma das 10 economias do mundo, da qual o Brasil ainda faz parte, tem essa configuração. Dos países capitalistas, fora a China, que é outro caso, nenhuma tem essa configuração. Nós vivemos 30 anos em uma nova república, que era um sistema de pactos de coalizão. Esse sistema teve 2 consequências. Nós lembramos, quer dizer, os governos eram governos onde você tinha 15, 20 partidos, que vinham das esferas as mais distintas possíveis. Né? O governo Dilma tinha na sua base de aliança o Partido Social Cristão, né? Desses próceres do iluminismo, tipo Marcos Feliciano, né?
e o Partido Comunista do Brasil, que a princípio tem comunismo pelo menos no nome. Mas de qualquer forma, vocês percebem que não há nada simples de fazer uma aliança dessa natureza. Ou seja, essa ideia de que você tem demandas completamente contraditórias, que elas se organizam a partir de um polo, e esse é o polo do governo. Isso foi a Nova República. Repetindo um modelo que no fundo era um modelo varguista. Vargas era aquele que virava para os jornais e diziam: meu problema não são meus aliados, desculpa, meu problema não são meus inimigos, meu problema são meus aliados. Eu não sei como lidar com tanto aliado, que vem de tanto lugar, de tanto jeito, de tanta coisa contraditória uma em relação à outra. Então, este modelo que foi aplicado, foi o modelo da Nova República, ele era um sistema de travas, ele é um sistema de inércia. Enquanto modelo de inércia, ele tinha duas consequências. A primeira não dava para avançar muito, não dava para ir muito para frente, mas também não dava para ir muito para trás. Ou seja, não dava para você criar grandes transformações, porque afinal de contas os processos de negociação eram infinitos, mas também não dava para você fazer grandes regressões. E isso foi o Brasil, até agora. Então, do ponto de vista dos ajustes neoliberal, o Brasil é mais ou menos uma aberração. Porque você tem estruturas de defesa do sistema de trabalho que a princípio não eram para existir. Vocês podem dizer o que vocês quiserem dizer, mas eu quero que vocês encontrem um país, um só, que tem mais de 100 milhões de habitantes e consegue fornecer à sua população integralmente um sistema universal de saúde que é gratuito, completamente gratuito e universal. Pode ter 1 milhão de problemas, mas eu insisto com vocês, não há nenhum país do mundo que consiga oferecer isso à sua população maior do que 100 milhões de habitantes. E, sem contar um território de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Um território de tamanho continental. Certo? Eu quero encontrar um país onde você tenha 57 universidades federais, todas absolutamente gratuitas. Absolutamente gratuitas. Certo? E eu lembraria vocês, porque o discurso liberal consiste em dizer que isso é um presente que o Estado dá às classes mais elevadas. Bem, eu venho da Universidade de São Paulo. Minha universidade, ela tem 60% dos seus estudantes que vêm de famílias que ganham até 10 salários mínimos. A família inteira ganha 10 salários mínimos bruto, certo? Ou seja, isso não é elite em nenhum padrão de avaliação socioeconômica, nenhum. Isso é 60% dos nossos alunos. Se essa família precisar pagar uma mensalidade, ela não consegue. Ela não consegue. Certo? Então isso a gente está falando da Universidade de São Paulo. Vocês imaginam o resto. Então vejam, esses processos, que estão longe de ser irrelevantes, essas dinâmicas são longe de ser irrelevantes, elas têm que ser melhoradas, desenvolvidas, aprofundadas, mas não destroçadas. Certo? Isso é o resultado desse sistema de pactos da Nova República. Desse sistema de trava da Nova República. Você não conseguiu nem desmontar, mas também você não conseguiu nem avançar. Até chegar um momento em que esse processo explodiu. Ele explodiu. Não era mais possível, porque para as populações do Brasil ficou claro que não era mais possível continuar desta forma. Porque, afinal de contas, o desenvolvimento prometido nunca chegaria. Nunca chegaria. A gente fala de 2013, mas perceba uma coisa interessante. 2013 tinha pautas muito claras. Eu quero escola padrão FIFA, né? Mais dinheiro, transporte público, que é uma lástima. Agora, perceba uma coisa. Lembrem, vocês vão lembrar disso também comigo. Em 2010, 2011, 2012, e todas as pesquisas demonstram isso, a população brasileira é uma das populações que tinham uma maior perspectiva de futuro. A pesquisa nesse sentido. Ou seja, aquelas que acham que a vida dos seus filhos será melhor do que a sua própria vida. E não era por acaso. Porque vocês vão lembrar também, quanto eu, que se vocês vissem os relatórios do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, todos diziam que hoje, 2019, o Brasil seria a 5ª economia do mundo. Todos diziam isso. Isso não era só um programa, não era só uma propaganda de governo. Certo? Só que o que aconteceu?
quando se descobriu que isso era impossível, que isso não iria se realizar. Você está percebendo? Você está falando com uma população que teve uma frustração, que se imaginou num lugar, e de repente viu que isso seria inalcançável, que sonhou que enfim ia encontrar um processo de desenvolvimento, e de repente viu que não, que isso não ia acontecer. E por que isso não ia acontecer? Porque as contradições internas do desenvolvimento brasileiro estavam visíveis para quem quisesse ver, mas elas estavam, antes de mais nada, sensíveis. As pessoas sentiam essas contradições. Por exemplo, lembra o que acontece, a situação em 2013? Quer dizer, você tem de fato 42 milhões de pessoas que em 10 anos entram no elevador de ascensão social. O que acontece com essas pessoas? Isso diz muito sobre o que é a população brasileira, né? Sobre de fato o que ela procura. Veja, porque nós temos todas as pesquisas. A primeira coisa que peguem, por exemplo, uma família que na época ganhava lá 3 mil reais. Né? Primeira coisa que eles fizeram, isso é muito interessante, eles tiraram seus filhos da escola pública, botaram numa escola privada. Foram 25 milhões de desmatrículas na escola pública, e elas foram todas para a escola privada. Ok? Isso demonstra muito claramente o engajamento da população brasileira em relação ao futuro dos seus filhos, em relação à compreensão da educação como elemento decisivo. Porque eles tinham ilusão, né, de que indo para a escola privada, eles vão encontrar então um sistema melhor, que poderia então assegurar a continuidade da ascensão social para os filhos. Você vai ter como segundo elemento a saída da fila do SUS e a compra de um plano de saúde privado. E o terceiro, param de usar transporte público, compram um carro. Ou seja, a gente sabe a explosão de venda de automóveis de 2005 até 2015. Agora peguem isso, peguem esses 3 novos gastos: saúde, transporte, educação. Pelo menos metade do salário dessa família é corroído por isso. Então as pessoas sentiram, elas perceberam que elas iam subindo, mas elas iam desenvolvendo novas necessidades que iam corroendo o que elas tinham ganho. E mais do que isso, esse processo de desenvolvimento que o Brasil passou, por ser um processo concentrado, ele era concentrado, isso é importante. Não houve políticas de combate à desigualdade, houve políticas de capitalização dos pobres, o que é uma coisa completamente diferente. Uma política de combate à desigualdade é isso aqui, ó. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce, e precisa descer, porque se não descer, acontece o que aconteceu no Brasil, que foi isso aqui. Então sobe todo mundo. Então o que acontece quando sobe todo mundo? Aquele setor que está lá em cima puxa todos os preços das grandes cidades para cima, porque eles têm consumo conspícuo, porque eles têm padrões de consumo, sabe, de ostentação. Então, porque eles começam a investir no sistema imobiliário, porque afinal de contas, por onde vai o dinheiro dessa classe rentista e ociosa. Então, o que acontece? Aconteceu, por exemplo, em São Paulo, de 2010 a 2014, o preço de imóveis em São Paulo triplicou. 4 anos, 300%. 300%. Durante esse período, certo? São Paulo e Rio de Janeiro estavam entre as 10 cidades mais caras do mundo. Vocês lembram? E se você pegasse qual eram as 10 cidades mais caras do mundo, naquele momento, a cidade mais cara do mundo, a mais cara do mundo, era Luanda, em Angola. Por quê? Mesmo problema. Uma classe que se descola do resto, que tem um padrão de renda inacreditavelmente alto e que puxa tudo para cima. Puxa tudo para cima. Criando uma pressão inflacionária. A desigualdade produz uma pressão inflacionária. Criando uma pressão inflacionária que faz com que os ganhos das populações sejam corroídos. A população ela faz cálculo, ela percebe, mesmo que ela não verbaliza, ela percebe. E ela percebia que o processo tinha chegado no teto, tinha batido. De lá não tinha mais como, a não ser por uma ruptura. A não ser por uma ruptura, porque o sistema político desse sistema de coalizão impedia qualquer movimento. Como é que você vai, então, por exemplo, modificar o padrão de gasto do Estado, se aqueles que são os mais interessados em que ele continue como está, fazem parte da sua própria coalizão?
Como é que você vai fazer? Se aqueles que ganham com isso fazem parte da sua coalizão. Porque, por exemplo, só um exemplo, entre milhões de outros, um dos textos que eu escrevi para a Folha de São Paulo, eu escrevi desde 2010, né? Um dos textos que eu escrevi que teve mais reação, pasmem vocês, foi um que uma amiga tinha me dito, uma coisa, olha, Vladimir, deixa eu te mostrar aqui que é o padrão de tributação desse país. Digamos que você tenha um carro, você paga IPVA. Você tem uma moto, você paga IPVA. Mas digamos que você venda seu carro e compre um helicóptero. Você não paga mais IPVA. Troca 2 motos num jato, não paga mais IPVA. Um iate, não paga mais IPVA. Aí eu pedi, vamos fazer a conta? O Sindifisco me ajudou a fazer. 5 bilhões de reais por ano. 5 bilhões que o Estado deixa de arrecadar. 4 bilhões de reais é o valor da Universidade de São Paulo, é o que a Universidade de São Paulo gasta todos os anos. Uma universidade com 100 mil alunos estudando de maneira completamente gratuita e é a melhor universidade da América Latina. Ou seja, só com essa brincadeira, porque isso é uma brincadeira, só com essa brincadeira, o Estado brasileiro podia fornecer à sua população mais uma Universidade de São Paulo. A gente poderia multiplicar isso por todos os lados. Lembrar vocês, por exemplo, que a gente está falando de um país onde o imposto sobre grande fortuna é um imposto constitucional. Vocês já conheceram alguém que pagou imposto sobre grande fortuna nesse país? Ele é um imposto constitucional que nunca foi implementado por falta de lei complementar. Só que tem um detalhe, a Constituição ela não foi aprovada na semana passada, até onde eu saiba. Ela foi aprovada em 1988. E de 1988 a 2019, pelas minhas contas, há 31 anos. Ou seja, 31 anos para você não fazer uma lei complementar de um dispositivo constitucional. Isto é o Brasil. Ou seja, é muito claro qual é a função do poder no Brasil. É defender, custe o que custar, não só uma relação completa de desigualdade, mas uma classe. Uma classe que se defende muito bem com os aparatos do Estado. Se isso é o caso, percebam, as populações percebiam que elas tinham chegado, no Brasil, que elas tinham chegado num teto, que elas não conseguiriam avançar mais. Então o que começa a haver? Um desejo profundo anti-institucional. Um desejo de ruptura clara. Fala, não, isso não dá mais, a gente precisa ir para outro lugar. E neste momento, isso é muito interessante, porque dentro desse horizonte você tinha 2 rupturas possíveis. Você tinha uma ruptura na qual, bem, então se essa é a questão, nós vamos então agir de forma tal para romper com certos pactos e certas conciliações, para que seja possível esse processo de luta efetiva e radical contra a desigualdade. Só que havia uma outra saída, que é mais ou menos o seguinte, de fato, o Estado até hoje serviu a interesses de minorias. Então a gente faz o seguinte, a gente elimina tudo isso, cada um por si. Então agora não vai ter ninguém incomodando vocês. Cada um por si, porque de fato, sociedade deu errado mesmo. Não? A ideia de sociedade do Brasil deu errado, certo? Não tem mesmo como funcionar, então, a gente atomiza o processo. E é muito interessante, porque, por exemplo, aqueles que falam contra a corrupção do Estado brasileiro, eles nunca chegam, uma boa parte deles, claro, uma boa parte deles nunca chegam e faz o seguinte raciocínio. De fato, o Estado brasileiro é corrupto. Por quê? Porque é um Estado privado. Porque é um Estado que obedece a interesses de classes privadas. Ele nunca foi público. Nunca nós vimos um Estado público nesse país. Nunca, nunca. Agora, o fato é, nós vamos então transformar esse Estado em um Estado público. Um Estado que age de maneira para defender o bem comum, no sentido mais forte do termo, que luta para que as populações mais favorecidas consigam ter seus sistemas de defesa e nós conseguimos construir uma sociedade mais justa. Não, que eles falam outra coisa. O Estado, na verdade, ele é corrupto, então suma. Sem Estado, sem nenhum, no fundo, é a maneira que eles têm de dizer, sem solidariedade. Não há mais sentimento de solidariedade, não há mais sentimento de obrigação, não há mais esse sentimento de que, bem, se eu estou numa posição mais ou menos privilegiada, num país onde você tem uma quantidade
brutal da sua população, em uma situação completamente precária, todo sorriso de quem está nessa posição tem gosto de roubo. Tudo parece meio roubado. Entendeu? Tudo parece que é, na verdade, uma forma de referendar o que é uma injustiça fundamental dentro da nossa sociedade. Não, isso desaparece. Isso desaparece de maneira completa para que você tenha, então, um tipo de desengajamento, que está longe de ser um problema ligado simplesmente ao Estado brasileiro, é um desengajamento social absoluto. Nenhuma forma de solidariedade. O que mostra, inclusive, um espaço para o desenvolvimento de todos os tipos de fala, todos os tipos de ação e mais, que permita ao Estado brasileiro, porque aí vem uma questão interessante. Ninguém quer desaparecer do Estado, nunca ninguém quis. Isso nunca foi verdade. O que se quer é outra coisa. E aí eu vou falar um pouco sobre essa relação entre neoliberalismo e fascismo. Porque existe todo um discurso que diz que o aparecimento do neoliberalismo, entre outras coisas do ordoliberalismo, do von Mises, Hayek, né, nos anos 30, era uma luta contra os totalitarismos, né? Ou seja, o nazista, o comunista e por aí vai. Agora, a verdade é outra. A verdade é outra. O Hayek, quando foi no Chile, Pinochet, uma das ditaduras mais brutais que a América Latina conheceu, certo? Onde você tem... Pinochet foi alguém que foi preso em tribunal, e era para ser julgado em tribunal internacional por crime contra a humanidade. Esse senhor tinha o apoio do senhor Hayek, que dizia que, em última instância, muitas vezes é necessária uma ditadura para garantir as liberdades. Eu não estou inventando, vocês podem ir atrás. A frase é essa. Eu aceito uma ditadura provisória, prefiro uma ditadura provisória do que uma democracia iliberal. Por quê? O que é liberdade para ele? O que esse sujeito entendia por liberdade? Liberdade é liberdade de prender. Ponto. O resto é secundário. Então, se ele podia falar que, na verdade, o totalitário, certo, não era o Pinochet, não era o Videla na Argentina, não era o Médici no Brasil, era o Allende no Chile, era o João Goulart aqui, por quê? Porque, na verdade, o seu problema era um só: a liberdade de propriedade. Pronto. Só que essa liberdade de propriedade, vocês sabem muito bem o que ela significa. Significa várias coisas. E uma delas é liberdade de propriedade, nunca liberdade de propriedade para todo mundo. Vocês já perceberam? Liberdade de propriedade é liberdade de propriedade para alguns. Certo? Para alguns, para que quanto mais eles se desenvolvam no seu processo de concentração, menos eu tenho a capacidade, menos eu tenho espaço para desenvolver a minha pretensa liberdade de propriedade. Certo? E mais do que isso, o que é uma sociedade que compreende o exercício da sua emancipação como ter posse de? Essa sociedade a gente quer. Uma sociedade que entende emancipação é possuir a. Não é possível criar uma sociedade na qual a ideia de posse não seja a ideia central das suas relações, seja a relação à natureza, seja a relação aos processos de produção, seja as relações entre pessoas. Quer dizer, esse é o tipo de liberdade que eles querem nos impor goela abaixo. Isso não é liberdade, isso é servidão. Esse é o nome correto disso, é uma forma de servidão. A servidão é uma ideia geral de que só nós existimos a partir da maneira que nós possuímos algo. A partir do momento em que existe um Estado que vai garantir um processo que não é um processo... todo mundo sabe que essa história nunca bateu em lugar nenhum. Entendeu? Isso não é um processo de empreendimento. Agora todos vocês podem ser empreendedores. Meus amigos, existe um trabalho impressionante feito pelo dois economistas do Banco da Itália. Certo? Eu recomendo a leitura. Né? Eles fizeram um estudo sobre os pagamentos de impostos em Florença. Um estudo que vai de 1471, antes do maldito Pedro Álvares Cabral vir aqui até as nossas terras e atrapalhar tudo, certo? De 1471 até 2010. O que ele descobriu? Que as famílias ricas de Florença são as mesmas
E com certeza deve ser por mérito, viu? Com certeza vocês têm mérito, sabe? É uma capacidade de empreendedorismo inacreditável. Certo? Vocês percebem, a gente sabe o embuste que isso sempre foi. Certo? O processo de concentração, ele gera a conservação da concentração, em larga medida. Certo? As exceções simplesmente são as confirmações da regra, nada mais do que isso. Então vejam, não se trata sequer disso, se trata simplesmente de limitar a imaginação social, paralisar a imaginação social, fazendo com que ela só consiga ver a experiência social como uma experiência de defesa de posses de propriedades. E até mesmo os discursos, e isso é o que é de mais perverso, porque até mesmo os discursos que se colocam contra isso, certo? Eles conseguem, hoje em dia, no máximo, dizer frases do tipo, mas eu quero o que é meu. Como assim eu quero o que é meu? Não, eu quero uma sociedade onde não exista mais a centralidade desta operação, onde existam coisas inapropriáveis, que ninguém apropria, que não está submetida à posse, mas pode estar aberta ao uso. São uma sociedade onde, em última instância, as pessoas sabem como lidar com aquilo que não é próprio a elas mesmas, nelas mesmas. E que elas saibam se relacionar com isso, ao invés de desenvolver todo um sistema completamente de fobia em relação àquilo que não se submete à ideia de próprio. Então, esse é o tipo de sociedade, esse é o tipo de servidão que eles querem nos acostumar. Só que aí vem uma questão muito interessante. Eu estava falando sobre essa relação de fascismo e neoliberalismo. Bem, que alguém como Hayek pudesse fazer essa defesa da ditadura chilena, que é o que estão tentando implementar hoje em dia, né? É porque, em última instância, desde o início, o que eles queriam era, na verdade, uma outra forma de Estado total. E aí vocês podem encontrar, pega um texto de um teórico do nazismo, Carl Schmitt, onde ele fala, olha, o Estado total que nós queremos é o seguinte, é um Estado que libera a atividade econômica e despolitiza a sociedade. Ou seja, é um Estado que vai correr atrás, sabe, de todos aqueles que vão lutar contra os processos de espoliação econômica, mas que libera a atividade econômica, ou seja, libera os empresários para fazer o que eles quiserem. E dias passados foi o que eles fizeram dentro do nazismo de 1933 a 1945. Toda a clique estava lá, Siemens, todos estavam lá, aproveitando da maneira como sempre aproveitaram, sem ter essa dor de cabeça de ter que ficar fazendo negociação com quem fica questionando seus processos de acumulação. Então, nesse horizonte, qual que é a ideia de Estado total que eles têm? É um Estado que ele é securitário, porque ele vai despolitizar a sociedade no sentido de que ele vai correr atrás de ativista, ele vai correr atrás de todos aqueles que vão fazer bem baderna, qualquer coisa parecida, e ele libera, ele garante a atividade econômica tal como ela é constituída dentro do horizonte liberal. Essa é a ideia do Estado nazista. Bem, não é à toa que ele vai encontrar isso numa ditadura, como a ditadura chilena. Não é à toa que ele vai levar todos os seus alunos para ir lá e fazer, não milagres, porque aí também é um dado muito interessante. Quando Pinochet, peguem os gráficos do crescimento da economia chilena. 1973, quando Pinochet dá o golpe. 1980, 89. Ou seja, ao final do regime Pinochet, a economia volta para o mesmo lugar onde ela estava. Para o mesmo lugar onde ela estava. Isso alguns chamam de milagre. Isso é o que alguns chamam de milagre. E é muito interessante esses processos, porque a gente esquece muitos deles, porque eles valem para todos os lados. Tá? Por exemplo, durante um tempo, venderam para nós a ideia que nós estávamos num processo de luta contra a desigualdade. Né? Peguem um índice Gini, de 2003 a 2013. É verdade, ele cai. Né? E ao ponto que ele cai, ou seja, a desigualdade vai diminuindo. Só que o último nível que ele cai, que é 13 ou 14, se não me engano, é o mesmo nível de 1960. Ou seja, tudo o que aconteceu nesse país foi que nós conseguimos voltar ao nível de 1960. Então vejam, tudo isso para dizer o quê? Este modelo chileno, que é um modelo que mistura militarismo proto-fascista e ultra-neoliberalismo, é um modelo
que se tenta aplicar agora no Brasil. Só que se tenta aplicar no Chile, ele foi aplicado sob golpe. Agora se tenta aplicar sob eleições. Essa é a diferença. Por isso que aqui é um experimento. Pela primeira vez vão se tentar fazer um experimento a partir de uma democracia formal respeitada. Mesmo que essa democracia formal respeitada precise estar em situação completamente anômala por todos os lados. Mas o fato é, este é o modelo. Por quê? Porque se os países, né, do eixo, Europa, Estados Unidos, criaram uma extrema-direita antiliberal, aqui vão tentar criar uma extrema-direita ultraliberal, ultra-neoliberal. Só que aí vem a questão interessante, porque como é que você faz com um problema, um elemento que cria um certo problema dentro da equação? Tipo assim, a equação é muito interessante, mas tem um problema. Qual o problema? É o povo. Como é que você faz com um povo que já disse muito claramente que não quer nada disso? É muito interessante, porque vocês sempre vão ver, né? Aí quando, por exemplo, começam... Teve uma chamada em um jornal, que eu até esqueci se era jornal, se era televisão, né? Mas que é bem a cara assim, do tipo de órgão de propaganda que se transformou na imprensa brasileira. Quer dizer, o sujeito falava uma coisa assim: problemas de comunicação fazem com que a reforma da Previdência seja recusada, seja aprovada apenas por 36% da população. Ou seja, ele não deu a notícia, já deu a notícia, já deu a explicação da notícia, né? Ou seja, porque é claro, aí vem essa história, não, mas o povo não está entendendo. Eu gosto desses momentos, são momentos mágicos, né? As pessoas vão tentar aplicar seus planos e a população diz não, quer dizer, e o que o poder faz? O poder faz, não, o povo não está entendendo, né? O povo não foi capaz de compreender, certo, o que realmente está em jogo. Eu diria não, o povo entendeu muito, mas muito bem, o que está realmente em jogo. Ele entendeu, entre outras coisas, que você tem um processo de desmonte radical de toda e qualquer ideia de solidariedade social. Então, sendo assim, qual que é o horizonte possível? O horizonte possível é 2, ou mesmo 3. Eu terminaria um pouco por aqui. O primeiro deles é claro que nós estamos em um país que caminha em direção a um conflito social de proporções extremamente significativas. Porque nós percebemos um movimento rápido de desencanto, de descontentamento e de impossibilidade de governar o que quer que seja. Este movimento ele não vai parar. Ele vai, porque a partir do momento que as pessoas... Existe uma coisa que é muito concreto, que é o empobrecimento. As pessoas sentem isso, você pode dizer o que você quiser, mas elas percebem que elas vão no supermercado, elas iam no supermercado 2 anos atrás, elas conseguem comprar uma coisa, agora elas vão no supermercado, elas não conseguem mais comprar. Elas percebem que elas podiam fazer certas coisas, não conseguem mais fazer, por mais que vocês possam ter milhões de explicações. Isso produz revolta, né? Isso produz insubordinação. Então é claro que isso é o que nos espera, certo? Esta situação é que nos espera, porque nenhum dos programas que vão ser implementados são programas que vão poder responder minimamente a este problema fundamental de concentração de renda na sociedade brasileira. A imaginar que você, tirando o direito de trabalho das populações, haverá mais empregos. Eu quero que vocês mostrem um lugar onde isso de fato aconteceu. Um lugar. Claro, você pode criar uma série de empregos. Quais a qualidade dos empregos? Empregos precários, empregos subaproveitados, subempregos. Esta é a situação. Essa é a situação que obriga, então, que você tenha arranjos cada vez mais precarizados para conseguir sobreviver. É claro que as pessoas elas têm memória, elas lembram o que elas tinham e elas vão entender muito bem o que elas terão. A imaginar que a população brasileira vai ficar olhando isso assim, como se fosse um trem passando à sua frente, é não entender o que é esse país. É não entender que esse país é um país de uma história longa e dura de revoltas e de resistência. É claro, porque não é à toa que hoje se tenta apagar histórias desse país, porque trata-se de insistir de uma certa maneira que nada ocorreu aqui, o que não é verdade. Eu diria, a primeira coisa é essa. A segunda coisa
importante nós lembrarmos, é que no interior deste horizonte, a questão fundamental é outra. Não é exatamente se aqueles que nos governam, que eles são capazes de fazer, ou que eles não são capazes de fazer. A verdade é, qual é a força, como é possível mobilizar a força popular para um processo efetivo de constituição de um corpo político que tenha força de constituir uma alternativa. Por que o governo seja ruim, isso não significa que ele cai. Ele só cai quando você tem uma alternativa em germe. E isso é que é o elemento mais importante. Quer dizer, nós estamos ainda hoje submetidos ao ritmo daqueles contra os quais nós combatemos. Nós só reagimos. Eles fazem alguma coisa, nós reagimos. Eles dizem um absurdo, nós reagimos. Certo? A todo momento, ou seja, eles definem a pauta. Eles definem os afetos que circulam. Nunca nós. Esse é um problema central. Certo? Porque, afinal de contas, nossa imaginação está sendo definida por eles, não por nós. Nossa capacidade de projetar um futuro diferente está sendo paralisada. Porque todo dia no presente tem um absurdo a comentar. Todo dia no presente tem uma estupidez, certo? A nos mobilizar. E a nossa capacidade, então, de criar coletivamente uma força que mostre muito claramente ao resto da sociedade que há uma projeção possível de futuro, desaparece. Entre outras coisas, porque nós precisaríamos agora saber o que significa criar espaços comuns de luta. Espaços de implicação genérica de luta, onde todos podem falar antes de qualquer coisa, todos são capazes de criar uma fala comum. Isso nos falta, certo? Uma fala que possa passar por todos, andar por todos os lados, certo? E mostrar a política em emergência. Eu terminaria, na verdade, lembrando duas coisas a esse respeito, certo? A primeira delas é: se esse é o fato, se nós temos no nosso horizonte de radicalização, certo? E é claro que nós vamos ter, o Brasil é o único país da América Latina onde há um risco efetivo de golpe de Estado, há um risco efetivo de uma radicalização das forças do poder, é um risco efetivo, é um delírio. Então, qualquer pessoa que analisa todo o processo, vê que isso é uma carta presente, é um cenário possível. Agora, diante de uma situação como essa, onde nós sabemos que o processo ele é em última instância, ele só leva a uma disruptura. O que nós estamos fazendo para esta situação que virá? Qual é a nossa forma de se preparar para isso que virá? Porque não é possível mais não confiar no povo brasileiro. Não é possível mais não entender que, na verdade, nós temos uma população em ebulição. Vejam o que foram esses 2 últimos anos. Nós tivemos mobilizações de mais de 100 mil pessoas na rua, que foram espontâneas, que não havia nada por trás. Você tiver 30 mulheres que fizeram uma mobilização de mais de 1 milhão de pessoas que pararam o país no ano passado. Uma greve geral de 35 milhões de pessoas. Vocês percebam que paralisia é essa? Isso não é uma paralisia. Isso é uma energia que, infelizmente, ainda não consegue se encarnar em um corpo político, em um processo que possa dar força a isso. Eu lembraria, terminando, por exemplo, no século XIX, existiam várias lutas por todos os lados. Mineiros na Silésia, tecelões na França, todo mundo em luta. Mas pareciam lutas de cada um. Até que houve um processo em que foi se tendo a consciência de que todas essas lutas, elas eram uma luta só. Uma só. De um sujeito compacto, que aparecia sob várias formas, que aparecia sob várias figuras, e que foi chamado naquele momento de proletariado. Foi graças a isso, entre outras coisas, que essas lutas ganharam uma força insuperável. Porque em todos os lugares aparecia
a mesma dinâmica, de uma compreensão de que nós não tínhamos mais nada a ver com aquele mundo, que aquele mundo tinha que desabar, ele tinha que cair, que onde nós tínhamos, o horizonte que nós tínhamos, estava à frente. Eu diria que quem entendeu isso inicialmente foram esses contra os quais nós combatemos hoje. Porque eles viram, eles fazem essas lutas contra o comunismo, todos vocês já viram, contra o marxismo. E muitos meus amigos falavam, mas que coisa engraçada, esse pessoal deve estar delirando, porque eu não consigo encontrar um comunista nenhum, em lugar nenhum, até queria encontrar, mas onde está? Não fala. Seria maravilhoso, mas cadê? Não estou vendo ninguém. Não, mas espera aí, vocês estão completamente errados. Eles não estão delirando o passado. Eles não estão olhando para trás, fazendo uma luta do passado. Eles já estão lá na frente. Eles estão lutando contra aqueles que vão aparecer. Eles sabem que nós vamos voltar. E nós vamos vencer mais uma vez. Eles perderam uma vez. Eles vão perder de novo. Era isso. Muito obrigado. Angeline vai vir aqui à frente para recolher os papéis. Ela vai estar por aqui para recolhendo papéis com questões. Ela vai estar aqui com os papéis. Eu vou só fazer alguns breves comentários aqui nesse meu papel de debatedora e etc. Primeiro, dizer o quanto é uma fala potente e é uma fala que ocupa um lugar de reflexão que é muito importante no nosso tempo, que a gente consiga refletir sobre este momento. E, em segundo lugar, é uma fala que nos atravessa frente à questão o que fazer, não é? Frente à precarização do trabalho, frente ao aumento da violência contra sujeitos LGBTs, mulheres, negros e negras, frente ao sentimento profundo de medo, não é? Porque desde a eleição do ano passado, o sentimento que mais nos tomou, e digo isso do meu lugar de transexual, mas também como uma militante de esquerda, era o medo do que vem por aí, o medo de que futuro é possível, o que é que vai acontecer, não é? Aí esse sentimento de medo, ele é sempre um sentimento de medo que em algum momento parece que nós partilhamos com aqueles que nós temos chamado de os outros, do outro campo, não é? Os outros, os fascistas, que não são fascistas, os eleitores todos do Bolsonaro. Eu acho que esse é um elemento importante que nós temos de ter em mente, não é? A insistência da mudança, essa força por debater política frente ao mundo que soava impossível para esse conjunto de sujeitos, a crise, a precarização do trabalho, a descrença na capacidade da política, das instituições políticas de darem conta dos problemas humanos, esse conjunto de coisas levam para uma profunda desilusão, a um profundo medo. O ascenso das questões de ordem moral, como, por exemplo, a ideologia de gênero que eles tanto falam, não é? Com o que dialoga? Qual a ficção produz a ideia de ideologia de gênero? A de que aquilo que é inteligível para mim nesse mundo, é saber quem é homem, saber quem é mulher, saber quem é meu filho, quem é minha filha, que todo esse conjunto de verdades que ordenam o mundo que eu conheço, que o mundo que é habitável por mim, que isso tudo pode se desmanchar, não é? Então a defesa de um terreno onde se possa viver, a defesa de um mundo vivível, pode levar, inclusive, a escolha política que nós consideramos absolutamente equivocadas, como a escolha do Bolsonaro. Entretanto, o medo que nos assoma é também um medo que compartilhamos com eles, que é o medo de que, será que nós caminhamos para um mundo onde as nossas vidas se tornarão impossíveis? Onde nós não poderemos viver? E aí, então, os desafios que penso eu sejam os desafios para esse tempo de revolta que se anuncia, para que essa insatisfação política e toda essa insistência de mudança, que ela possa se incorporar, e que ela não pode, neste momento, se incorporar nos nossos sujeitos políticos,
tradicionalmente corporificados como partido, como sindicato, como os movimentos estudantis, que são instituições que vão precisar necessariamente ser afetadas ou se modificar para entender essas novas revoltas, esses novos sujeitos, essas novas formas de explosões do mundo, de explosões das revoltas, que vão transformar tudo, inclusive as nossas formas de fazer política. Não digo aqui que sejam, e me parece que a obsolescência do partido e do sindicato, ela é parte, ou a ideia de que eles estejam obsoletos, ela é parte de uma produção neoliberal, em termos de produção subjetiva, né, de ideológica, de entender que esses aparatos coletivos de organização das lutas e de organização das revoltas, que eles não funcionam mais. Mas como é que nós respondemos, então, a essa produção ideológica que faz parecer que todos os instrumentos políticos que nós conhecemos não funcionam mais? Não é? Essa é uma angústia que me toma, não é? Como a gente se prepara para um mundo por vir, para uma luta por vir, quando todos os instrumentos conhecidos parecem não garantir nada, e quando querem que acreditamos que, de fato, esses instrumentos já não valem mais o nosso investimento político, investimento de tempo, investimento de vida, não é? Quando a gente tem uma profunda fragmentação entre as formas de luta, tomados por uma necessária, neste momento, paixão pela identidade, mas que, em muitos sentidos, o apelo identitário profundo nos fragmenta, não é? E como é, então, que a gente consegue, sabendo que eu preciso afirmar-me enquanto mulher trans, por exemplo, que as mulheres negras precisam afirmar-se enquanto mulheres negras, para que suas vidas, para que suas vidas que estão ameaçadas por sua condição de identidade também, mas que a identidade não comporta a vida e não comporta a luta. A identidade, ela é pequena demais para dar conta dos desafios do nosso tempo. E a política identitária, a política de reconhecimento é ainda muito menor para dar conta deste futuro. Então, se esse conjunto de instrumentos parecem não serem suficientes para que nós construamos nada, não é? Me parece que sua fala começa com um apelo político, que é o apelo deste tempo. Precisamos apelar à nossa imaginação coletiva. Nessas formas de dominação se experimentam e criam laboratórios, nós teremos necessariamente o desafio de constituir formas e modos de vida em luta, formas e modos de vida em trânsito que sejam capazes de produzir respostas a questões que não nos foram postas ainda. E aí, nessa constituição dessas novas ou dessas outras possibilidades, não nos cabe o abandono do passado e das formas do passado, mas talvez impor a essas formas do passado uma antropofagia ou um devir bispo Sardinha, não é o nome do primeiro bispo que veio na época colonial, o bispo Sardinha, o primeiro bispo a vir de Portugal para o Brasil, que foi devorado, foi canibalizado por indígenas, não é? No ritual de tomar para nós aquilo que já está pronto. Então, quem sabe nós devemos impor aí um devir bispo Sardinha, só que não... E as pistas, me parece que estão por aí. As pistas que as ocupações das escolas nos deram em 2016, a ocupação das escolas do Rio de Janeiro, em Goiás, no Ceará, em outros estados, em São Paulo, em outros estados do Brasil, que 2013 também apresentou pistas, que são pistas de que, em primeiro lugar, não estamos num momento em que as pessoas não gostam de política. Essa ideia de que as pessoas não querem saber de política, isso não é uma verdade. Elas querem falar sobre política, e a política insiste, tanto é que elas reclamam dela o tempo inteiro, não é? Então elas querem falar sobre política. Em segundo lugar, as insatisfações estão aí apresentadas e nós precisamos constituir uma composição possível com essas insatisfações que não seja o aumento dos abismos entre aqueles que nós, muito confortavelmente, temos chamado de eles aos quais nenhum esforço dialógico é possível, porque são tão radicalmente outros que nós não poderíamos nem conversar. Eu acho que a primeira coisa a dizer, não são eles, somos nós. Nós vivemos uma precarização social coletiva, independente de qual tenha sido o nosso voto na urna nas últimas eleições. Não é? A morte nos espreita a todos. Não é? E acredito que, em último lugar, é preciso que nós olhemos para as margens. Olhemos para os modos de vida que sempre tiveram que existir em mundos impossíveis. Os indígenas, ou os povos originários,
as travestis transexuais, as juventudes negras, todos estes modos de vida que sempre constituíram formas de existir e formas de ser, onde a vida sempre soou impossível. Então me parece que a minha questão, e aqui eu me ponho como primeira perguntadora, professor, é como nós constituímos, frente a esse cenário em que o futuro parece impossível, uma forma de lutar que não seja assim tão impossível. É isso. Então, muito obrigado pelas suas colocações. Acho que elas são realmente fundamentais para essa discussão. Eu teria 3 coisas a dizer, né, que permitiriam, acho que, esclarecer um pouco algumas posições. A primeira é sobre o problema do que a gente chama atualmente de política de identidade, e que eu acho um nome ruim, porque acho que elas não são exatamente políticas identitárias. Elas têm uma dinâmica de reconhecimento muito rica e muito interessante, que é claro que o uso provisório da identidade é decisivo, até para que você possa explicitar circuitos de violência. Né? Quer dizer, nós sabemos que há violências que voltam de maneira reiterada, independente de classe, independente de situação, independente de geografia, certo? Mas elas voltam, é necessário que elas sejam nomeadas, né? Que elas sejam descritas muito claramente. Né? Eu lembro, por exemplo, quando teve uma discussão sobre o antigo governo Dilma, quis fazer uma modificação no Código Civil, onde ele insistia no feminicídio e nos crimes contra a mulher. E, claro, uma série de pessoas, tem um jornal escreveu que saíram vários artigos dizendo que isso seria desnecessário porque já tem leis contra a violência em geral. Né? Só que é óbvio que a função do direito, nesse caso, era dar visibilidade à especificidade dessas violências. Né? E, nesse sentido, era necessário nomeá-las. Agora, eu insistiria que essas lutas, das quais que são assumidas pelos setores historicamente mais violentados da sociedade, certo? Elas são as verdadeiras lutas universalistas. Eu poderia dar um exemplo do que eu penso. Por exemplo, peguem o Haiti, né? Esse país que foi tão massacrado, inclusive, por tropas brasileiras. Vocês sabem, mas no Haiti houve a primeira revolução de antigos escravos. E o que é muito interessante, por exemplo, tem um livro chamado Jacobinos Negros, que descreve uma cena absolutamente impressionante. A cena tem um forte caráter político e dramático, que os jacobinos, eles decidem acabar com a escravidão nas colônias. E quando os jacobinos caem, Napoleão tenta voltar à escravidão. Só que o problema era a colônia de São Domingo, que era a grande colônia exportadora, que é o que hoje é o Haiti. Então ele manda tropas para lá. Né? E começam então as guerras. Num dado momento, a tropa estava se preparando, a tropa francesa estava se preparando para a batalha, e ela ouve do outro lado os antigos escravos cantando a Marselhesa. E aquilo tem um efeito devastador na tropa. Porque eles falam, mas peraí, contra quem a gente está se batendo? Contra os nossos próprios ideais? Então uma parte da tropa não luta, e é claro, a tropa perde. Né? E o que é interessante é que o que os haitianos mostraram? Que a verdadeira questão política é quem pode falar em nome do Universal. Porque, claro, quem fala em nome do Universal? Quando os ex-escravos falam em nome do Universal, vocês percebem? Tudo desaba. Tudo desaba. Enquanto eram os homens brancos, que estavam falando do universal, da humanidade, blá, 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 isso era uma coisa, ainda podia entrar dentro de uma perspectiva colonial. Quando são os escravos que falam sobre a humanidade, sobre a luta pela realização de uma humanidade por vir, aí tudo desaba. Porque, de fato, você percebe, a mensagem volta do outro de forma invertida, criando, então, uma situação completamente nova, uma circulação de discurso completamente novo. Então, eu diria, esse é um elemento decisivo no que diz respeito à experiência política. Por outro lado, você pergunta muito sobre a questão da organização. Eu insistiria no seguinte,
nós caminhamos para um momento no qual nós devemos aprender a lutar com múltiplas armas. Lutar com múltiplas armas significa você criar situações nas quais você tem múltiplas formas de organização. Você tem múltiplas formas de mobilização. Agora, é necessário que essas múltiplas formas, elas não vão conseguir se organizar em uma forma só, nunca. Mas é necessário que elas tenham pelo menos um horizonte positivo claro. Só que o que une até agora são horizontes negativos. São horizontes do tipo, nós não queremos isso, nós não queremos eles, nós não queremos esses. Certo? Então é claro que isso perde completamente a força. Por que isso? Porque talvez nós tenhamos ainda receio de dizer claramente o que nós queremos. Quer dizer, e isso eu insistiria, quer dizer, vejam, nós temos um sistema político que está em degradação. O que nós queremos? Voltar ao sistema político anterior? Criar os pactos anteriores? Fazer a roda voltar uns 5 anos atrás? Ou nós queremos, de fato, uma democracia que até hoje nunca existiu nesse país? E assumir que nós queremos uma democracia que nunca existiu nesse país, significa entender que nós vamos precisar inventá-la institucionalmente. Que as instituições que nós criamos depois da ditadura, elas fracassaram, elas deram errado, radicalmente errado. Não tem como recuperá-las, não tem como voltar atrás. Não tem como falar, não, mas veja, o parlamento, se a gente fizer isso aqui, faz uma reforma, aí você vai ver o que é reforma política. Não, então, será que o senador ainda fica 8 anos? Ou 4 anos? Né? Não, com certeza, isso é uma coisa fundamental. Cara. A população está toda se batendo para saber essa questão. Né? Porque elas sabem que é decisivo para que elas possam ter um pouco mais de feijão e arroz em casa. É decisivo. Né? Você percebe, algo completamente... será que o voto distrital ou voto de voto em lista? Não, o voto em lista é mais chique, porque, sei lá, tem tanto país legal que tem voto em lista, a gente não pode ter um voto em lista. Você percebe? Claro que é um esvaziamento completo do problema político central, que é uma democracia de baixa intensidade de participação popular. Não é uma democracia. Nunca foi. Eu lembraria a vocês uma coisa, por exemplo, no ano passado, nós, da Universidade de São Paulo, nós organizamos uma dinâmica de trabalho junto à periferia. Então, nossos alunos foram à periferia na época das eleições. E é muito interessante como eles voltaram. Eles voltaram dizendo o seguinte, não, a gente ia na São Miguel Paulista, né, para falar, olha, mas a democracia brasileira está em risco. Eles viravam para a gente e falavam, democracia? Qual? Não sei de nada disso, não. Nunca ouvi falar. Né? Quer dizer, você tinha esquecido que democracia no Brasil é uma instituição de classe. Ela funciona relativamente bem para um setor muito minoritário, para o resto ela simplesmente não existe enquanto classe. Né? E isso foi o que a gente criou. Nada mais do que isso. Porque, afinal de contas, é claro, o eixo do nosso Estado sempre foi um necro-Estado. Um Estado de administração da morte, do desaparecimento, do extermínio, da morte sem nome. Esse é o nosso Estado, esse é o Estado brasileiro que ficou intocado, seu núcleo necropolítico foi intocado durante toda a Nova República, independente de qual tenha sido o governo. Então, dentro desse horizonte, é claro que a questão central é, a gente vai conseguir criar unidade de instrumentos de luta quando a gente tiver clareza até onde a gente quer ir. Quer dizer, então, sobre essa questão política, o que nós temos, então, para apresentar? Sobre a questão econômica, a gente vai ter o quê? A reação, simplesmente? Não, a gente não quer tal reforma, a gente não quer tal reforma, a gente não quer isso, não quer isso. Tudo bem, mas então a gente quer o quê, exatamente? E só a última questão, que você falou sobre a questão do diálogo, né? Eu achava que esse é um dado, acho importante, porque eu insistiria no seguinte, existem 2 grupos diferentes, daqueles que fizeram as opções que fizeram, né? Um é um núcleo duro. Núcleo duro significa... Outra coisa que eu posso dizer é o seguinte, tenta dialogar. Tenta. Se alguém conseguir um resultado, né, eu acharia até... Porque, veja, desculpa, não é possível dialogar com quem elogia a tortura.
Nunca será. Agora é óbvio que há um setor que aderiu no último momento e que vai estar perdendo, está tirando sua adesão. Esse setor vem e volta, vai para vários lugares. Agora, é importante fazer essa distinção. Tem um setor, com o qual nós não dialogamos, nós combatemos. É completamente diferente. Eles querem coisas que são simplesmente uma anulação de toda e qualquer forma de vida que nós entendemos como uma forma de vida minimamente livre. Certo? E a política nunca foi uma questão de diálogo. Certo? É uma ilusão iluminista pueril imaginar que o outro pensa diferente porque ele não entendeu direito. Senão, olha, se eu falar devagar, e se eu falar alto, vocês vão entender tudo. É claro que não é isso, são adesões a formas de vidas distintas. A luta é uma luta entre formas de vida. Isso é importante ter clareza. Certo? Mas o que para eles é insuportável é a maneira como nós vivemos. Certo? Isso que é o elemento insuportável. Certo? É a maneira com que nós entendemos o que significa organizar desejo, trabalho, linguagem. Isso é que é insuportável. Certo? Então, nesse ponto, não há diálogo possível. Agora, há todos esses setores que estavam à procura de uma ruptura. E a única que eles encontraram era essa. Aí sim a gente tem muita coisa a fazer. Temos aqui, foram muitas as questões e aí eu sorteei, assim, peguei aleatoriamente algumas, foram 5, sorteei 6. Aí eu vou ler as questões e aí o senhor comenta ao final 3 em 3, tá certo? A primeira pede que você comente sobre os perigos do populismo de direita expressados nas figuras do Bolsonaro, Le Pen, Trump e Steve Bannon. A segunda pede que você comente sobre a luta estudantil no contexto do protofascismo e o papel do jovem e da juventude no cenário neoliberal do ponto de vista cultural e político. As pessoas realmente pedem grandes questões, né? Nós temos realmente uma paixão por grandes questões. Que ações práticas poderemos exercer no dia a dia para a reversão da onda antifascista? Parece que estamos convivendo com uma sociedade com um modelo mental de terraplanistas, no qual qualquer racionalidade é imediatamente rechaçada ou atacada na primeira tentativa de diálogo ou interação. Obrigado. Então, respondendo essas perguntas, eu começaria pela questão da juventude, né? Porque é muito claro que a juventude é um dos principais alvos. Certo? É um dos principais alvos em todos os sentidos. É necessário reeducar a juventude, é necessário tirar a juventude do seu caminho pervertido. Certo? É necessário, porque afinal de contas, que juventude é essa? É a juventude que ocupou a escola, né? É a juventude que é muito interessante, que a todo momento insistiu, que a grande maioria das pessoas que saíram às ruas contra esse governo eram pessoas de 16 a 24 anos. É uma juventude que não tem condição alguma, na sua grande maioria, de se acostumar com um horizonte, que é um horizonte restritivo às suas possibilidades de criação de formas singulares de vida. Só que aí vem toda uma questão. Por isso, por exemplo, a educação vira um elemento decisivo dentro dessa batalha. É sempre bom lembrar, nós estamos falando com pessoas que têm um diagnóstico que é mais ou menos o seguinte: a ditadura militar perdeu porque ela não foi capaz de vencer a batalha ideológica, porque ela não fez a batalha cultural. Então agora nós vamos fazer. E nesse horizonte, é claro que a conquista da juventude, ela aparece como, não só a conquista no sentido do debate de ideias, mas principalmente a criminalização da juventude, das suas ações, certo? E o medo que a imagem desse governo é a imagem que vocês viram quinta-feira, ou seja, estudantes que estavam fazendo manifestações por condições melhores na sua escola pública em São Paulo. Uma estudante, ela é afastada
com uma metralhadora no peito. Essa é a imagem. Isso aí não é um acaso, isso é pensado, é a imagem que deve se passar. E aqui eu insistiria muito nesse aspecto, porque há uma coisa bastante explícita, que é esse jogo de valores. Ele não é a capa do processo para que passe, então, as questões econômicas. Não, ele é o cerne do processo. Ele é o cerne decisivo. Peguem, por exemplo, a questão da família. Isso é uma questão muito interessante. Não há regime autoritário que não tenha uma visão idílica da família, que não tente vender à sociedade uma visão idílica da família. Todos os regimes autoritários são assim. Por quê? Porque trata-se de falar, o primeiro núcleo de interação social, ele é não antagônico, ele é desprovido de conflito. Então, se os conflitos aparecem, é porque você tem distorções desse núcleo elementar. Então, vamos voltar a todas as formas da vida social, esse núcleo elementar, que os antagonismos desaparecem. É claro, a única coisa que a gente tem a dizer a essas pessoas é, eu acho que esse pessoal nunca viu uma família. O cara que tem uma visão idílica é porque ele nunca viu uma família, entendeu? Quer dizer, como já dizia o Freud, a família é um núcleo produtor de neuroses. E aí vem uma questão absolutamente decisiva. Se a gente está falando do Freud, né? Uma das ideias fundamentais do Freud é dizer a família é um núcleo profundamente antagônico e conflitual. Ela é marcada por conflitos por todos os seus lados. Ela é um núcleo de amparo, mas ela também é um núcleo de desamparo. Ela é um núcleo de formação, mas ela também é um núcleo de deformação. Certo? Ela tem essa ambiguidade, ela tem essa ambivalência que todas as estruturas sociais têm. Então, a estratégia, essa é uma das grandes compreensões do Freud, a estratégia fundamental, uma das estratégias fundamentais do campo político é você quebrar essas produções fantasmáticas. Ele falava, bem, uma sociedade que entende que a família é um problema, já está 5 passos na frente de tentar qualquer regressão autoritária. Então, esses elementos, eles não são superficiais, eles são centrais, são decisivos. Não há nada superficial dentro dessa luta. Certo? Então, não é à toa que a juventude aparece, então, como um elemento importante, porque ela vai ser o eixo do que vão ser as novas formas de vida daqui para frente. Aí, sobre a questão do populismo, né? O populismo de direita. Veja, como eu havia dito a vocês desde o início, é óbvio que nós estamos dentro de um processo global. Né? Esse processo global, ele passa pelo Brasil, passa pelas Filipinas, passa pela Turquia, passa pela Hungria, passa pela Polônia, passa pelos Estados Unidos. Então, ele tem um eixo, né? Passa pela recrudescência direitista dos últimos governos israelenses. Quer dizer, tem um eixo muito claro, né? Que é um eixo de tentar mobilizar certos afetos como elemento fundamental de constituição de coesão política. É um afeto do medo, no sentido forte do termo. 60 mil pessoas assassinadas no Brasil, é uma verdadeira guerra civil, certo? Nós temos aqui, muito interessante, 60 mil pessoas, então vamos começar a perguntar, e quantas a polícia matou dessa brincadeira? E quantos são mortos da polícia? E as milícias? O sujeito que fala que tem 60 mil pessoas mortas todos os anos é aquele que acha que milícia é uma coisa completamente normal e vale a pena ser aplaudida. Não tem uma contradição aqui? Ou vocês acham que, em última instância, isso é uma tática de segurança? Certo? É claro que o elemento fundamental de governo virou a gestão do medo. A gestão do medo. Certo? Eu daria um exemplo para vocês entenderem o que significa a gestão do medo. 2015 ou 2016... o governo britânico, do finado primeiro-ministro David Cameron, né, ele, houve um momento em que, em uma pequena cidade na Inglaterra, um sujeito claramente portador de transtornos esquizofrênicos sai à rua com uma machada, gritando Halá Akbar, né, Deus seja louvado. E ele vai e mata um policial. 5 horas depois, no parlamento britânico, estava o senhor Cameron chorando, dizendo assim, como, não passarão, eles não passarão. Eu sempre me perguntava, mas eles quem que ele está falando? A esquizofrenia, ele tem uma política de combate, de profilática de combate à esquizofrenia que ele vai apresentar no parlamento. Eles quem?
É claro, era óbvio que o descompasso entre ação e reação era uma coisa pensada. Ou seja, era dar a impressão à população de que ela está num risco contínuo, né? Fazendo então com que ela tenha uma adesão a um governo que promete uma mão forte, né? Que promete que vai ser forte contra o crime, né? Sendo que, independente se todas as ações elas já se demonstraram claramente que elas são completamente ineficazes. Então vão aumentar o número de presídios, vão aumentar o número de prisões. Esse é um país que se transformou no terceira maior população carcerária do mundo, certo? E continua com esses níveis brutais de violência. Então, o mínimo que se pode dizer é bem, nota-se muito claramente a eficácia da política, né? Vê-se muito claramente a eficácia. Mas a política não foi pensada para ser eficaz. Ela foi pensada para mobilizar afetos. É só. Nada mais do que isso. E por fim, sobre a questão do diálogo, dos terra... Então, mas só voltando a essa questão, eu insistiria muito nesse aspecto. Não faz sentido pensar política como um embate em torno da procura do melhor argumento. Isso é o que dá se ficarem lendo Habermas no último tempo. Eles ficam aí achando que, afinal de contas, né, tem uma ação comunicativa que vai nos salvar dos conflitos, dos embates sociais. O resultado é esse. Mas quando vem o dado concreto, você pensa, putz, mas a comunicação não funciona, rapaz. E agora? Né? Então, não, deve ser uma sociedade atrasada mesmo, porque essa comunicação não funciona. Então, mas só para dizer, isso aí nunca houve, nunca haverá, né, uma sociedade no qual seus conflitos políticos se organizam dessa forma. Porque esses conflitos políticos, mais uma vez, não são conflitos sobre a procura de um melhor argumento. Eles são conflitos sobre formas de vida completamente distintas. Certo? Não se trata simplesmente de falar, não, mas nós procuramos a mesma coisa, mas, no entanto, nós temos maneiras diferentes de procurá-la. Não, nós procuramos coisas completamente diferentes. Certo? Se a gente fizer uma análise sobre o que cada um entende por liberdade aqui, vocês vão ver conceitos completamente contraditórios. Certo? Isso significa o quê? Esses conceitos estão enraizados em experiências sociais profundas, em processos de transmissão e de filiação profundos, certo? Que fazem com que nós tenhamos um embate sobre formas de vida muito distintas. Certo? Então, o terreno político é o terreno do polemos e é o terreno do agon, agonístico. Sempre será. E sempre será, eu diria, um terreno violento. Só que tem uma diferença. A violência política, ela não é a violência física efetiva. A invenção da política não foi uma invenção para eliminar a violência da vida social. Só se fosse uma sociedade sem antagonismo, que não existe. Até agora, isso é alguma coisa que vai contra a nossa própria ideia de sociedade. Na verdade, o que a política ela aparece para criar um espaço simbólico de violência. Esse espaço simbólico de violência é o espaço da destituição do poder. A política sempre será um exercício de destituição do poder. E esse é o exercício mais violento que tem. Ou seja, é um exercício no qual eu digo, eu não espero mais nada de você. Não é que eu estou aqui falando, eu espero alguma coisa de você. Não, eu quero o poder de volta para mim. Então, por isso essa maneira de pensar política sob a forma de demandas, ela tem um problema de base. A verdadeira política, ela suspende todas as demandas. Porque ela destitui aqueles que têm poder. Fala, não, ela é uma força destituinte. E esse é um elemento central, por isso que ela é plástica, por isso que ela tem uma plasticidade. Ela tem uma plasticidade das formas de exercício do poder. Agora, é claro, essa dimensão ela sempre será violência, mas ela não necessariamente é uma violência física efetiva. Ela é a violência da não participação. Ela é a violência da não conformação, ela é a violência da desobediência, ela é a violência daquele que diz eu não colaboro mais, certo? É a violência daquele que diz eu não aceito ser mais governado, certo? Então, isso nunca será alguma coisa tolerável, não? Nunca será pela forma da tolerância, até porque, diga-se de passagem, vejam, essas figuras liberais da sociedade tolerante, eu não sei se vocês já perceberam quão estranho é isso. Veja quão estranho é vocês chegarem para alguém e falar, olha, eu tolero você. Não.
Tolero você significa o quê? Olha, eu queria realmente que você morresse, não? Mas é que não dá para fazer, então fica aí, mas não incomoda muito, não, por favor, porque já está difícil, inclusive, de aceitar você. Então, ou seja, é claro que as dinâmicas de tolerância, elas são outras abstrações. As dinâmicas políticas não são dinâmicas de tolerância, elas são dinâmicas agonísticas, elas são dinâmicas conflituais. Só que nossa confiança na política é que esses conflitos eles podem ser simbolizados. Só que o que acontece, nós vemos muito claramente, é que certos setores, na verdade, querem que esses conflitos se transformem em violência real, se transformem em violência efetiva, se transformem em violência do Estado contra populações. Certo? Isso é o fim da política. Agora mais as duas últimas questões. Qual o papel do fundamentalismo cristão no processo de protofascismo? E destaco os grupos que recebem dinheiro e televisão e apoio do governo, dos últimos governos, os grupos fundamentalistas cristãos. E o outro é sobre o papel dos think tanks dos Estados Unidos em 2003 e em 2016 no Brasil. Deixa eu começar pela segunda, que é um pouco mais simples, né? Veja, é claro que nós temos uma tentativa de realinhamento do que foi a experiência intelectual nacional, e isso não vem de hoje. Quer dizer, a situação atual, para chegar nessa situação atual, você tem todo um processo, né, em várias frentes, e uma delas é exatamente essa batalha que não é uma batalha pelas ideias, simplesmente, mas é uma batalha pelas formas de compreensão. E aqui eu queria insistir num aspecto, porque se tem alguma coisa que essa situação atual nos demonstra, é como era falso o discurso de que a universidade, os acadêmicos, a classe intelectual não tinha função nenhuma. Porque se a gente não tinha função nenhuma, então por que tanta confusão? Por que tanta luta para dizer que, afinal de contas, sabe, o problema maior do Brasil é o marxismo cultural, qualquer coisa, o bolchevismo cultural, qualquer coisa que o valha. Certo? Eu insistiria muito nesse aspecto pelo seguinte, porque isto, na verdade, foi uma capitulação e uma demissão da Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira, ela capitulou, né? Ela capitulou da pior maneira, com esse discurso de que, não, veja, na verdade, a gente não quer tirar protagonismo de ninguém, na verdade, a gente não tem mais muita função, na verdade, não é mais, a gente não quer mais fazer essas práticas vanguardistas e blá, 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 blá. E, no final, então, o que era o verdadeiro discurso? Era uma coisa mais ou menos assim. Então, olha só, quem faz política dos movimentos sociais, até porque eu tenho um colóquio para fazer lá na Croácia, entendeu? Que o pessoal está me chamando, entendeu? Mas então eu vou lá, mas eu volto, entendeu? Vocês vão, mas depois eu vou escrever um paper muito legal sobre as coisas que vocês fizeram, certo? Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, parabéns, é isso aí. Ou seja, em última instância, era simplesmente uma ideia de que nós podemos ser funcionários públicos completamente despolitizados, certo? De funcionários públicos que fazem o seu papel, que fazem bem o seu papel. Entendeu? Porque nós temos nosso sistema de avaliação, então preciso escrever 3 artigos aqui, preciso escrever aquilo, acolá, não sei o que, blá, blá. Então pronto. Então eu diria, essa foi uma das grandes invenções do neoliberalismo. Foi entender como é que você faz para desativar a força crítica que as universidades começaram a desenvolver a partir de maio de 68. Porque foi no primeiro momento em que as universidades se transformaram em um polo de sedição social. Como é que você faz? Você promete que a classe intelectual que virá vai se transformar, vai ser a classe mais bem integrada. Você vai integrá-la, né, dentro de um sistema global de circulação, de consumo de bens culturais, certo? Onde, afinal de contas, então, sempre tem colóquios, sempre tem um jantar interessante, sempre tem isso, sempre tem aquilo. Então, e você vai tirando toda a adesão, vai quebrando o que era uma tradição nesse país, uma tradição louvável nesse país, que era o contato forte entre vida intelectual e vida nacional. Certo? Esse é o país de Josué de Castro, Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro. Certo? Eles deveriam servir de iluminação
para as gerações que estão vindo. Porque esse tipo de experiência é uma experiência difícil de se realizar. Onde você faz, então, com que os setores de produção de saber, de conhecimento, viram setores de desenvolvimento de crítica, de autorreflexão da sociedade a respeito dos seus próprios limites e das suas próprias, dos seus próprios modos de reprodução, com todos os vícios que ele representa. Então, eu insistiria muito nesse aspecto, porque, na verdade, talvez esse seja um momento interessante nesse ponto, certo? Porque os governos autoritários, eles sabem muito bem. Eu lembro de um amigo na Alemanha Oriental que falava, o que eu achava mais impressionante na Alemanha Oriental é que se eu escrevesse num jornalzinho, sabe, na escola fundamental de Leipzig, alguma coisa, o Estado imediatamente sabia. Porque ele sabia que numa situação onde você tem um governo frágil, a sedição pode vir de qualquer lugar. O governo frágil é aquele que precisa controlar tudo, todos os lados, porque ele sabe que de qualquer poro pode vir alguma coisa que vai desagregá-lo. Um governo forte, ele é sempre magnânimo, ele deixa, porque ele sabe que isso não vai fazer muita diferença. Este é fraco, é brutalmente fraco, por isso que ele precisa intervir em todos os lugares. Ele vai tentar intervir em todos os lugares, ele vai tentar paralisar todos os processos. Sobre a questão do fundamentalismo, eu diria, teria várias maneiras de discutir isso, mas talvez uma maneira, sei lá, um pouco mais pedagógica, seja, se vocês me permitirem, eu queria partilhar uma experiência pessoal, porque a minha mãe, ela é evangélica, ela não só é evangélica, ela é missionária, ela se converteu quando eu tinha 5 anos de idade, ou seja, 40 anos atrás, e numa família que não tinha nada de religião, né? E então vocês podem imaginar, em casa era uma esquizofrenia completa. Eu lembro, inclusive, de uma situação muito engraçada, porque ela levava a gente para a igreja no final de semana, e numa dessas, já nos anos 70, o pastor da igreja faz uma oração, um discurso contra o Marx. Eu devia ter uns 9 anos, sei lá, 10. Eu saí da igreja com muita raiva, né? Aí ela foi atrás, né? Ela perguntou, mas o que está acontecendo? Eu, pô, mas esse cara está mentindo, né? Mas como assim? Não, a gente tem a foto desse Marx em casa, na sala. Como é que ele pode ser uma pessoa ruim? Não é possível, né? Então a nossa vida foi um pouco assim sempre, né? Durante muito tempo, né? No entanto, eu entendi uma coisa, porque a gente sempre a defendeu, porque a gente via que ela tinha feito uma escolha, era uma escolha autônoma, não tinha nenhuma razão para fazer aquela escolha, mas ela fez, ela tinha que ser respeitada, né? E ela agia conforme aquilo que ela realmente acreditava. Então a gente sabia que a gente não podia dar um presente para ela, que metade do presente ia desaparecer, ela ia dar para alguém, né? Ela ia fazer isso, ela fazia isso continuamente, né? Então, ou seja, ela criou, por exemplo, um centro de acolhimento de travestis, junto com algumas amigas, né? E isso dava para a gente uma ideia muito forte do que significava solidariedade. Por exemplo, quando eu viajava, ela pedia para eu trazer uma lista telefônica, coisa que não existe mais, né? Se eu fosse para a República Tcheca, não, eu queria uma lista telefônica, né? Mas uma lista telefônica é uma lista telefônica. Aí eu levava uma lista telefônica, depois eu discuti o que era, por que era a lista telefônica. Porque ela acordava de madrugada e começava a rezar para cada uma das pessoas, né, da lista telefônica, para ver se acontecia alguma coisa, né? Ou seja, ela tinha um engajamento efetivo. E ela ensinou para a gente uma noção sem limite de solidariedade, né? Absolutamente sem limite, né? Minha mãe hoje, ela chora quase todos os dias, quando ela vê a maneira com que se utiliza atualmente a religião e a força da religião para justificar o pior, a mais profunda ausência de solidariedade, a mais profunda violência militarizada, sabe?
sei lá, o Brasil é um país onde pastor faz isso, meu irmão. Aparece depois apontando a arma, Deus sabe para quem. Então eu insistiria que é óbvio que talvez um dos elementos que possa desativar esse processo é lembrar que as experiências religiosas, elas têm também uma força profunda de solidariedade ainda inaudita. A primeira verdadeira revolução, isso segundo Engels, foi a Revolta Camponesa de 1525, a primeira revolução moderna, que foi liderada por Thomas Müntzer, que era a ala radical da Reforma Protestante. Um dos maiores líderes de direitos civis, de direitos humanos, que hoje são tão vitupediados nas igrejas atuais. Os maiores líderes de direitos humanos dos Estados Unidos era um pastor protestante, que se chamava Martin Luther King. E foi capaz de fazer com que, pela primeira vez, um país racista, profundamente racista, tivesse que lidar com a sua própria realidade. Então, acho que isso vai nos ensinar muito daqui para frente. Era isso, obrigado. E agora, para a gente encerrar, eu quero chamar o Renato aqui para fazer um breve agradecimento e a gente já conclui. Não. Pessoal, mais uma vez. Tá bom. É muito alto, não dá para pegar não. Tá bom. Bom, isso. Tudo bem, Lucas? Tudo ok. Pessoal, muito obrigado. Eu queria agradecer demais ao professor Vladimir Safatli. É muito importante para nós um pensamento com essa potência, com esse engajamento e, sobretudo, com essa sensibilidade. Uma vez eu fui acordado à noite porque você dizia na TV que a melancolia não mobiliza ninguém. Eu acho que eu já sabia disso há muito tempo, mas foi muito bom ouvir de novo, que a melancolia não mobiliza ninguém. Eu quero muito lhe agradecer por isso e dizer que, de fato, nós saímos daqui alimentados de uma potência muito grande para uma luta que é uma luta eterna, que é a luta pela liberdade, pela justiça social, pela equidade, por uma vida plena de sentido, de amorosidade, de possibilidades do nosso humano. Você citou o Thomas Müntzer, e eu tomei conhecimento do Thomas Müntzer pela primeira vez pelo Bloch. E o Bloch, quando ele vai falar do Thomas Müntzer, ele tem uma frase que eu acho ótima, porque tudo que oprime, dói e faz sofrer deve desaparecer. Esse é o princípio de esperança. Eu acho que é sobre tudo isso. Eu queria lhe fazer muito esse agradecimento por essa possibilidade de, num momento como esse, nos lembrar que o poder nos quer melancólicos, o poder nos quer tristes, o poder nos quer acabrunhados, e eu vou usar um verbo muito cearense, Vladimir. O poder nos quer amofinados. Nós temos que sair daqui agora, ao contrário de tudo isso, pulsando, vibrando, porque ninguém vai atrás de bloco de melancólico. As pessoas, e nós seremos milhões a vencermos essa parada, seremos o bloco daqueles que, mais uma vez e sempre, advogamos as causas eternas, da justiça social e ambiental, da solidariedade, da igualdade, da equidade e da liberdade. Muito obrigado, Vladimir. Muito obrigado, Helena. Eu queria reiterar os meus agradecimentos ao Léo, Porto Dragão, ao João, Instituto Dragão do Mar. Muito obrigado a toda a equipe. Mas eu queria fazer um elogio muito especial à nossa equipe do mandato, a toda a equipe do mandato. Aqui vocês viram a Lucimar, a Angelino, o Lucas, a Helena, o Felipe, o Nildo, a Raíssa, né? Tá todo mundo aqui do nosso mandato. A gente conseguiu fazer essa atividade começar no horário, terminar no horário, bonita, né? E a gente queria muito fazer num espaço cênico, num espaço de arte, porque a arte, sobretudo, é um ato político, e para nós era muito importante ocupar com a política também os lugares de arte. Muito obrigado, boa noite.